falar, de eu falar aqui e ter legenda do que eu estou falando aqui no Meet? Alguém já viu falar? Sim, mas só tem em inglês, pelo que eu saiba. E dizem que a legenda é horrível. Porque eu tentei colocar aqui em português de português nosso, aplicar aqui, até estou colocando agora. Dá uma olhada lá, ver se fica muito ruim. Então, até já Então, tentaram colocar, mas às vezes ela sai umas coisas nada a ver, assim, sabe? Você não, fala bago, vai sair bagre, tipo isso. e a legenda aparece só para você, professor. Se eu Só para quero, mim? se eu quero Vocês não estão legenda, vendo agenda nenhuma? Não estão vendo legenda nenhuma? não. Para mim tá com o Se a nome de gente vocês, quer, inclusive. se a gente quer a legenda, a gente tem que ativar a função no nosso chamada, entendeu? É chatinho essa função mesmo. Entendi. Então eu vou tirar a legenda dessa aqui, já que não faz também, porque como eu estou colocando no YouTube lá com a legenda do YouTube, da legenda do YouTube eu acho que sai melhor, né? E daí já tá tudo certo. Daí, pelo que eu sei, a do YouTube é bem melhor. Então eu vou deixar sem nenhuma legenda aqui e deixar do YouTube mesmo. Depois. Então tá. Então, belezura. Vou deixar gravado com a legenda do YouTube, que é melhor. Eu estou colocando de novo o link para quem gosta de entrar na Jamboard, tá? Estou colocando aí de volta, mas está apresentando também aqui. E eu terminei a aula falando dessa diferença da fotossíntese e respiração, certo? Foi isso, né? Semana passada. Sim. Não é? Isso. Então, hoje nós vamos falar exclusivamente da fotossíntese. Certo? Vamos falar da fotossíntese. Deixa eu pegar aqui, fotossíntese. Síntese. Então, gente, olha só. A primeira coisa que eu gosto de falar da fotossíntese aqui para todo mundo sempre é sobre as fórmulas, porque a gente trabalha a fórmula que é chamada simplificada. A fórmula básica que se faz, eu vou colocar aqui, ó, básica, é essa aqui, né? Então, você tem lá 6CO2, que é gás carbônico e água igual glicose mais oxigênio, né? Mais 6 moléculas de água, vão lá na presença de luz, energia luminosa, acaba formando C6H12O6 mais 6O2. Esse C6H12O6 aqui é a glicose. Certo? Essa é a fórmula da fotossíntese que a gente chama, que o certo é chamar ela de fórmula simplificada, porque ela é matematicamente simplificada. E agora vocês vão entender o porquê que ela é matematicamente simplificada. Então, vem aqui a fórmula correta do que acontece durante a fotossíntese. E ela é assim, ó. Eu vou fazer com várias cores diferentes, tá? Para vocês poderem compreender o que acontece. Então tá aqui, ó. Opa. Apaga. Errei. 6CO2 aqui mais vou colocar em azul aqui, do H2O, certo? E ela vai, através da energia luminosa, né? Clorofila, tendo clorofila e energia luminosa, luz, ela vai formar glicose, e olha só isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Glicose tem aqui, ó, carbono, 6 carboninhos, que eu estou fazendo da mesma cor do gás carbônico, porque esse carbono vem do gás carbônico, é óbvio, tá? Mais 12
hidrogênios, que vem da aguinha aqui, meio óbvio, isso, certo? E 6 oxigênio, que olha só, esse oxigênio vem do gás carbônico, aqui, ó, certo? Por que isso é importante? Porque muita gente acha que esse oxigênio aqui, ó, ele sai do gás carbônico. E não sai do gás carbônico. Olha como é que é a fórmula geral de verdade, continuando ela aqui, ó. Daí eu tenho mais 6, vou fazer até em preto 6 aqui, ó. 6 H2O. Olha aqui, ó, 6 vezes 2, 12, tá? 6 desses 12 oxigênios aqui, ó, 6 estão na glicose e os outros 6 estão numa água que foi regenerada. Uma água nova, que não é a mesma água que começou o processo. E por que eu sei que não é a mesma água que começou o processo? Porque a água que iniciou o processo só deu os hidrogênios. Porque os oxigênios foram embora na forma de O2. 12 oxigênios ali, ó. 6 O2. Certo? Então, qual que é a grande importância disso, gente? Na nossa região vestibular, basicamente, nos últimos anos, só perguntou isso. Da onde que vem o oxigênio liberado pela fotossíntese? Da quebra da molécula de água. Da quebra da molécula de água. E todo mundo tem vontade de colocar que é do gás carbônico, mas não é. É da quebra da molécula de água. Tudo bem com essa ideia? Sim, não, talvez, mais ou menos? Hein? Certo, professor. Beleza. Como é que os caras descobriram isso? Vendo a quimiossíntese acontecendo. Porque a quimiossíntese, o que acontecia lá? Ele usava H2S aqui. H2S, enxofre. E quando ia no final, aparecia água de novo, e aqui aparecia enxofre. Aparecia enxofre. Daí eles falaram assim, pô, mas, pera, o enxofre não veio parar na glicose, não veio parar na água, o enxofre veio parar livre aqui. Então, o oxigênio durante a fotossíntese vem da água, não vem do gás carbônico. Essa foi a comparação que os caras fizeram. Comparando com a quimiossíntese, que os caras perceberam que o oxigênio sai da água. Muito, gente, é muito importante isso. Muito importante. Tá? Aí, eu quero falar para vocês também de uma outra parte importante, que é o espectro da luz e a fotossíntese. E um experimentozinho muito legal que os caras fizeram. Quero ver se aparece aqui, ó. Aparece. Então, eu vou mostrar primeiro essa imagem aqui, que é uma imagem técnica, vamos dizer assim, tá? Do espectro da luz. Deixa eu diminuir, porque depois eu vou ter que mostrar outra. Tá? Aonde mostra a absorção da luz. Então, veja só, olha que interessante isso aqui, ó. Quando os caras foram medir aonde era mais absorvida a luz, eles foram vendo pelo comprimento de onda, eles viram que os momentos em maior que a clorofila absorvia mais luz era no azul e violeta, aqui, e no espectro do vermelho, próximo do vermelho. Lembrem que a clorofila é verde. E olha como absorve pouco no verde. Por quê? Porque é a hora que ela está refletindo. Por isso que ela é verde. Ela é verde porque ela reflete o verde.
Não porque ela absorve o verde. Então, ela absorve mais exatamente os extremos mais longe do verde, o vermelho e o violeta. Mas o que eles preferem para fazer fotossíntese? Aqui, ó. O vermelho é onde mais prefere. Por quê? Existe uma regra lá da física que quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Por isso que para cá, ó, para baixo do violeta, você tem o ultravioleta. Frequências maiores, comprimentos de ondas menores. E para cá do vermelho, você tem o infravermelho. Frequências menores, comprimento de ondas maiores. Então, esses comprimentos de ondas maiores, por ter frequências menores, são menos prejudiciais para a molécula. E daí elas absorvem melhor a energia ali do vermelho do que do violeta aqui e do azul, por causa das frequências mais altas. E na prática, como é que os caras viram isso? Olha que legal o experimento que os caras fizeram. Olha que massa. Por que eles sabem que prefere lá o laranjado, o vermelho, do que... Esse experimento é muito genial. Deixa eu colocar aqui embaixo, vou diminuir o de cima. Olha só, eu vou colocar aqui do ladinho só para ficar parecido aqui, ó. Deixa eu ver se consigo colocar mais ou menos do mesmo tamanho. Vamos interpretar esse desenho aqui, ó. Eles pegaram uma alga chamada espirogira. A espirogira, ela tem um cloroplasto que ele é assim, helicoidal, e fica em todo o corpo dela aqui, ó. Olha só. Conhece a espirogira? Aquela da música. Conhece a música do... Acho que vocês nem conhecem essa música, né? Espirogira, Spirogira. Essa alguinha aqui. Ele fala, é um bichinho bonito que dá na água, mas é uma alga, não é um bichinho, para constar. Procurem a música, muito boa. Tá? Olha que legal. Eles colocaram bactérias aeróbias no mesmo meio que estava essa espirogira. E daí eles pensaram assim, essas bactérias vão se acumular aonde esse cloroplasto faz mais fotossíntese. E olha o que aconteceu. Elas se acumularam mais próximo do violeta e muito mais próximo do vermelho, que é onde ele mais faz fotossíntese, mostrando que aqui tinha muito mais oxigênio disponível do que aqui. Então, veja, um experimento super legal, porque pegou só o ser vivo aqui e deu o mesmo resultado do que os aparelhos super chiques para ver a absorção de energia lá. Muito legal esse experimento. Vocês não acharam legal, gente? Ninguém falou, uau, que legal esse experimento. Tinha que falar, uau, que legal esse experimento. Alguém fala aí, uau. Foi muito legal esse experimento. Eu achei muito legal. Que incrível, professor. Incrível, né? Puxa vida, eu adoro. Tem uma coisa que é mais legal do que esse experimento. A sinceridade das pessoas. Nossa, como a sinceridade das pessoas é uma coisa bonita, não é, gente? Vocês não acham, não? Não tem como não admirar a sinceridade dos alunos. Então, exato. Muito natural. É emocionante. É emocionante. Então, vamos lá para frente, depois dessa demonstração de carinho e afeição entre nós. Vamos pegar um cloroplasto. Lembrar do cloroplasto, a gente passou rapidamente, né, pelas organelas, e eu falei que ia comentar sobre elas, porque o cloroplasto é muito importante, porque é nele que ocorre a fotossíntese, e para o cloroplasto vale a mesma regra da mitocôndria, que é a endossimbiose, que significa o quê? Esse cloroplasto foi um serzinho que começou a viver dentro da célula eucarionte, no caso dos seres autotróficos só. A mitocôndria foi de todos os seres eucariontes, seja hétero ou autotrófico. Os cloroplastos apenas para os autotróficos, ou seja, algas e vegetais, somente para esses dois grupinhos. Como que eu sei que é um ser vivo que começou a viver lá? Tem uma membrana externa
típica de eucarionte, ou seja, com esteroides, não é o colesterol, normalmente é o ergosterol, porque vegetais não têm colesterol, mas é um esteroide, tem uma membrana interna típica de procarionte, que é sem esteroides, certo? Aí, lá dentro do cloroplasto, tem um conjunto de membranas muito parecido com as membranas que a gente encontra nas algas azuis. Além de DNA próprio, ribossomo próprio, capacidade de autoduplicação, tudo aquilo que a gente já tinha falado nas mitocôndrias. Só que, aqui no cloroplasto, a gente deu uns nomes diferentes. Olha só, isso aqui que parece uma moedinha só aqui, ó, isso aqui é um tilacoide. É nesse tilacoide que estão os chamados, aqui tem vários, complexo antena. Vários complexos antena. E o que vem a ser um complexo antena? É um dímero de clorofila. Então, é ali no tilacoide que ocorre a absorção da energia luminosa. É aqui que ocorre a absorção da energia luminosa, nessa estrutura chamada tilacoide. O conjunto de tilacoides, um conjunto de vários tilacoides aqui, parece uma de moedinha junto, a gente chama de granum. Então, tem um granum, 2 grana, 3 grana, 4 grana, é assim que se faz o plural em latim. 1 grano, 2 grana, 3 grana, 4 grana. Tá? Só para curiosidade aí. Certo? Esse é o conjunto de membraninhas. E aí tem a parte líquida lá dentro, semelhante ao citoplasma, né, ao hialoplasma, que chama de estroma. Na mitocôndria a gente chamava de matriz mitocondrial, aqui chama de estroma. Coisa dos botânicos, eles gostam de ficar dando nome diferente. Certo? Eu vou ter que abrir outro Jamboard, porque esse aqui acabou. Só tem 20 frames, não tem mais do que isso. Então, deixa eu abrir aqui um novo, onde a gente vai começar a parte técnica, vamos dizer assim, da fotossíntese, as fases da fotossíntese e o que acontece tudo com ela. Tá? Então, indo lá, enviar. Vamos ver. Abriu aqui. Eu já vou apresentar aqui. Guia, Jamboard. Beleza. Foi aí. Para quem gosta de acompanhar aí direto. Está aí já. Deixa só eu mudar o nome, Cursep Noturno. Porque senão depois eu me perco. Opa. Fotossíntese. Isso aí. Obrigado. Então, tá bom. Então, aí, vamos para as fases da fotossíntese. Vou começar assim. Fases da fotossíntese. Fase da fotossíntese. A gente vai dividir ela em duas fases. A fase luminosa, que depende da luz para acontecer, por isso que tem esse nome, fase luminosa. E nessa fase luminosa vai ocorrer nos tilacoides. Então, tem que lembrar que lá que tem a clorofila, né? Então, aqui ocorre nos tilacoides. E essa fase luminosa é uma fase de produção de duas coisinhas. ATP e NADPH. O senhor parece que lê NADH lá da respiração
Parece. A única diferença é que tem um fosfato nesse NAD aqui, tem um NADP de fosfato e hidrogênio. E a função é exatamente a mesma, armazenar elétrons cheios de energia aqui. Então, aqui tem ATP, energia, e aqui tem NADPH, que vai ter energia, vai ser um depósito de energia também, e hidrogênios. Para que hidrogênio? Para que energia? Para a fase escura. Fase escura, tá? Que ocorre no estroma, certo? Então, todo esse ATP e todo esse NADPH são usados na fase escura. A fase escura não quer dizer que ela só ocorre no escuro. Não quer dizer que a fase luminosa ocorre de dia, a fase escura ocorre à noite. A fase escura, na verdade, apesar de ser nome, ela significa o quê? Significa que ela acontece sem depender da luz. Só depende do ATP e do gás carbônico. E o que vai ocorrer durante a fase escura? Olha só, gás carbônico mais ATP mais, desculpa aí, NADPH. Isso aqui vai ser usado para fazer o quê? Glicose. Vai ser usado para fazer glicose. Então, é na fase escura que ocorre a produção da glicose. E para fazer essa glicose, usa o ATP, o NADPH e o gás carbônico absorvido. Tá? Tudo bem até aqui? Beleza, tranquilo. Beleza. Então, vamos para a fase luminosa ou fase clara da fotossíntese. Deixa eu ver assim o melhor para trabalhar. Quero fazer de tal forma que vocês não se percam aqui. Porque é bem fácil de se perder nessa hora aqui, tá? Então tá. Deixa eu fazer diferente aqui. Procurar diferente. Fotofosforilação. Fosforilação cíclica. Meio. Bem simplificadinho. Bem simplificadinho. A gente vai dividir a fotossíntese, a fase clara, em duas fases. A fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. Tá? Então, eu vou começar aqui pela fotofosforilação acíclica. Não, desculpe, cíclica. Se é cíclica, tem que começar onde termina. Tá? Tem que começar onde termina. Então, fotofosforilação cíclica. Uma coisa importante aqui da fotofosforilação cíclica é entender que isso aqui, tudo, na verdade, que eu for falar de fotofosforilação, está acontecendo aqui, nessa fase luminosa. Tem gente que chama essa fase luminosa de fase fotoquímica. Ocorrem reações químicas na presença de luz. E, basicamente, o que é essa fotofosforilação cíclica? Está lá a clorofilinha absorvendo a energia luminosa do Sol. Quem absorve a energia, na verdade, são os elétrons. E esses elétrons vão ficando excitados. Tão excitados que eles pulam da clorofila, vão embora da clorofila
e cai numa cadeia transportadora de elétrons. Professor, mas isso não é uma coisa que apareceu lá na respiração? Sim, é semelhante àquilo lá. Semelhante àquilo lá, certo? Então, ele pega e vai lá e passa por uma cadeia também. Esse elétron está cheio de energia, ele vai passando, liberando energia para produzir ATP. Que nem lá na respiração. E produz ATP. E quando diminui a energia dele, que ele volta ao normal, deixou de ficar excitado, é devolvido para a clorofila. Então a clorofila estava triste porque tinha perdido o elétron, agora está feliz porque ganhou o elétron de novo. Daí pode pular de novo e vai fazendo isso aqui. Por isso, fotofosforilação cíclica. Isso aqui pode acontecer e vai produzir ATP. Adenosina trifosfato, Lara, é aquela molécula que significa energia para a célula. Tá? Quando está produzindo ATP, está produzindo energia. Quando está gastando ATP, está gastando energia. Certo? Lembrou? Lembrou? Sim, obrigada. Nada. Essa é a primeira parte das reações da fotoquímica, vamos dizer assim. Isso porque o elétron sai e retorna, sai e retorna, sai e retorna. Porque na fotofosforilação acíclica, vou pegar uma imagenzinha aqui, na fotofosforilação acíclica, ele não vai retornar. Ele não vai retornar para a molécula de clorofila. Oi? E vai para onde se não retorna? Aí é que tá. Vamos ver agora para onde que ela vai. E depois vamos juntar tudo. Certo? Nós vamos ver aqui agora, então, fotofosforilação acíclica. Tomei o cuidado de pegar da mesma leva, a cíclica e a cíclica. Fotofosforilação acíclica. E aqui está. Olha só. Olha só isso aqui. Chega a luz aqui. Luzinha aqui. A clorofila recebe a energia. Os elétrons pulam daqui. Pulam. E vão embora. Vão descer uma cadeia transportadora de elétrons. Só que ao final, em vez de voltar para a clorofila, elas são armazenadas numa molécula de NADP, formando NADPH. Mas peraí, professor, o NADP ganhou um hidrogênio. Da onde que veio esse hidrogênio? Da quebra da água. Porque, veja, o elétron não foi devolvido para a clorofila. Ele veio para o NAD, segurou aqui no NAD, e o NAD foi equilibrado com o hidrogênio. Quer dizer, o NAD basicamente roubou os elétrons da clorofila. E a clorofila, coitadinha, está sem elétrons. Então, o que acontece? Quebra-se a água, ocorre uma reação conjunta que se chama fotólise da água. Fotólise da água, que basicamente significa quebra da água através da energia luminosa, e quando a água é quebrada, ela libera hidrogênios, que vão ser captados pelas NAD, para equilibrar os NADs. Os elétrons que são liberados aqui vão para a clorofila, para equilibrar a clorofila. Então, olha só, hidrogênio vai equilibrar o NAD que roubou o elétron da clorofila. Os elétrons são devolvidos para a clorofila. E sobra O2, que é jogado para o ambiente. Olha da onde que vem o O2 liberado pela fotossíntese. Da quebra da água, para poder equilibrar a clorofila e deixar todo mundo feliz. A clorofila fica feliz, a plantinha fica feliz, e nós ficamos felizes porque temos oxigênio liberado ali. Certo? Mas por que meio O2? Por que não escreveu só O
porque a gente está falando em mol, né? 1 mol de elétron, 2 mols de elétron, certo? 1 mol de NAD, 1 mol de... É tudo em mol, então é meio mol de O2, porque O é o átomo de oxigênio, O2 é o gás oxigênio. Então aqui está sendo liberado meio mol de O2. Tudo bem? Sim, não, talvez, mais ou menos? Até aqui? Agora me perdi um pouquinho, você pode repetir? Tá, aonde você se perdeu? Na foto, lá onde você fez o asterisco, professor. É mais ou menos isso? No final, a flechinha, tá vendo a flechinha de 10? Essa aqui ou essa aqui? Não, lá em cima. Essa aqui? Eu me perdi a partir daí. A partir daqui, ó. Então aqui, ó. Solzinho entrando aqui. Os eletrinhos da clorofila vão ficando excitados e pulam. Vem aqui. Fazem a cadeia transportadora de elétrons, liberam energia para produzir ATP e são captados pelo NADP. Ele pega o NADP. Então, não devolve para a clorofila. O NADP pegou esse par de elétrons para ele aqui. Ah, danado. Pegou aqui o elétron. Mas ele, quando ele pegou o par de elétrons, ele ficou com elétrons a mais aqui. Então, ele está desequilibrado também. E a clorofila está desequilibrada porque perdeu os elétrons. Também. Aqui porque perdeu, aqui porque roubou. Então, aí vai acontecer a quebra da água. Quando ocorre a quebra da água, hidrogênios são liberados para equilibrar o NADP, vira NADPH. Elétrons são liberados para a clorofila, para deixar a clorofila feliz, um parzinho de elétrons aqui. Devolveu o elétron. Tipo, ela não é egoísta, ela não precisa pegar o dela mesmo, deu elétrons, já fica feliz. E de quebra, liberou oxigênio para a atmosfera. O oxigênio que sobrou aqui da água foi liberado na forma de gás oxigênio para a atmosfera. Professor, só uma dúvida. Essa está na fase escura ou na fase luminosa? Isso, fase clara, por isso que a gente está aqui. Isso, fotofosforilação, porque tudo que tiver foto, luz. E olha aqui, ó, começa com a absorção da luz. Tanto aqui, quanto aqui, começa com a absorção de luz. Então, tudo fase clara. Então, aquela fase clara, ela é complexa, vamos dizer assim. Ela tem tudo isso aí acontecendo. Certo? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Só que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Ou, vamos falar diferente, não ruim. Nada é tão complexo que não possa se ver mais complexo. Então, vamos ver como que ocorre, na verdade, nos vegetais. Porque isso aí está tudo junto, tá, gente? Isso, na verdade, tenta imaginar o seguinte, lá dentro do cloroplasto, as coisas estão acontecendo dinamicamente, tá? E uma coisa pode acontecer a fotofosforilação cíclica e acíclica e tudo junto, ou, melhor, podem ocorrer as duas coisas mais ou menos ao mesmo tempo agora. Então, a gente chama de fotossistema 2, fotossistema 1, o que é mais normalzinho de acontecer, que é ter elétron andando para tudo que é lado e tudo acontecendo dinamicamente, tá? Dinamicamente. Então, veja só, o que é esse fotossistema 1 e fotossistema 2? Essa clorofila, existem clorofilas diferentes, primeiro de tudo. Então, aqui está P680, aqui P700, significa nanômetros. Clorofila, que absorve principalmente comprimento de onda de 680 nanômetros, e aqui principalmente comprimento de onda de 700 nanômetros. Então, aqui está a clorofila absorvendo luz. Aqui é a luz, certo? E aí os elétrons dela vão excitar e, vão pular. Vai ter lá um receptor primário, que é uma proteína, tá? E daí, ferroquinona, se não me engano é o nome dela, tá? E ela vai passar por uma série de outras proteínas, liberando energia para produzir ATP. Para produzir ATP. Quando isso aqui faz o ciclo, a fotofosforilação cíclica,
esse elétron vem direto para cá. Vem direto para cá. Tchum, vem para cá. Certo? Mas olha o que pode acontecer. Esse elétron, em vez de voltar para cá, ele vai lá para outra clorofila. Mas espera aí, professor, mas essa clorofila vai ficar com mais? Não, olha o que aconteceu antes. Essa clorofila, antes de receber esses elétrons, absorveu luz e o elétron dela pulou. O elétron dela pulou aqui, ó. Tum, pulou. E foi para onde? No NAD, virando NADPH. Parou aqui, no NADPH. E ela estava sem elétron, ganhou os elétrons que eram originalmente dessa primeira clorofila. Certo? Então, veja, aqui perdeu elétron, foi para o NADPH. Ganhou os elétrons dessa clorofila, que tinha sido excitado, e produziu ATP. Mas espera aí, professor. Essa clorofila ainda está sem os elétrons, e esse NAD, ele está aqui dizendo que virou NADH. Da onde que veio isso aqui? Da quebra da água de novo. O hidrogênio é mandado lá para o NADP, formando o NADPH. Os elétrons são devolvidos aqui, passados para a clorofila e libera oxigênio para a atmosfera. Tudo bem? Vocês estão vivos aí desse lado aí? Hein? Tudo certo. Beleza. Sempre sugiro para vocês que para estudar isso aqui, você siga o elétron. Então, luz, absorveu, pulou para o elétron. Fez a cadeia transportadora de elétrons, produziu ATP aqui. Esse elétron só vai ser colocado aqui, porque aqui absorveu luz e já tinha perdido elétrons, que vai ser transferido para o NADP, e vai ficar com o NADP cheio de elétrons. Para equilibrar o NADP e essa clorofila, quebra a água. Quebra a água, dá hidrogênios formando NADPH, devolve elétrons para a clorofila e libera o oxigênio, mostrando que o oxigênio vem da quebra da água. Estão vivos? Sentem-se bem? Posso passar para frente? Pode. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil da fotossíntese, tá, gente? Essa, sem dúvida nenhuma, a parte mais difícil. A outra parte, que é a parte, a fase escura, tá? A fase escura ou fase química, eu vou chamar ela só de ciclo de Calvin. Ah, professor, outro ciclo? Sim. Gente, vou falar bem a verdade. Faz muitos anos. Vou falar bem a verdade. Como professor, eu nunca vi o ciclo de Calvin-Benson cair numa prova de vestibular. Tá? Nunca vi. Ah, professor, mas o que significa, então, por que estudar isso daí? Porque você não precisa estudar o ciclo de Calvin-Benson a fundo, mas você precisa saber o que vai ser feito a partir do ciclo de Calvin-Benson. Certo? Isso é muito, muito importante saber. Poxa, tinha um tão legal aqui, mas está em inglês. Deixa eu só ver aqui uma imagenzinha. Eu acho que eu vou pegar esse em inglês mesmo, tá? Acho que não tem, porque são siglas e é o que tem de nomes em inglês, vocês conhecem. Então, não vai ter problema nenhum aqui. Deixa eu só aqui. Ali, olha lá, gás carbônico, essas coisas, tudo vocês conhecem, então acho que não é problema. Quando fala fixação de carbono, aqui, ó, carbon fixation, certo? Professor, eu odeio inglês. Gente, você pode até odiar inglês, gente, mas precisa saber, pelo menos o básico, para se virar assim, a gente tem que saber, certo? É muito importante. Depois, e aí você aprende uma outra língua para você gostar de falar,
Aí é bonito também, tá? Carbon fixation significa quando a planta está absorvendo o gás carbônico da atmosfera para fazer fotossíntese. Isso aqui, o ciclo de Calvin-Benson, é também chamado de ciclo das pentoses, porque ela começa com essa molécula aqui, ó, 3-ruby, em português não, ruby. Na verdade, o nome dela é ribulose 3-fosfato. Ó, 1, 2, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carboninhos, tá? Na verdade, é ribulose bifosfato. Tem 2 fosfatinhos aqui. Certo? Essa ribulose, e aí é o nome ciclo das pentoses, no final ela vai ser regenerada. Ela vai ser reutilizada aqui, ó, formada novamente. Certo? Então, veja, quando ela é usada, ela se junta com o gás carbônico e forma uma molécula mais complexa aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Tem 6 carbonos aqui agora. Certo? E depois é quebrado em glutaraldeído fosfato. 6,3 glutaraldeído fosfato. Essa molécula aqui, ela vai gastando ATP, ó. Ó o porquê dos ATPs lá na fase clara. Tá gastando ATP, 6 aqui, 6 lá. Ela vai sofrer uma série de diferenciações e vai ser utilizada para se transformar em G3P, que vai ser usado para formar glicose. Então, veja, essa transformação inicial é só para pegar o gás carbônico, ficar, vamos dizer assim, ó, pegar carbono, ficar juntando carbono e colocando aqui na cadeia, para formar esse G3P. Esse G3P, gente, é uma molécula coringa dentro do organismo vegetal. Ela pode ser usada para formar aminoácido, ácido graxo, nucleotídeo, ou seja, todas as moléculas orgânicas podem ser formadas a partir do G3P. A gente estuda só a parte de fazer glicose. Então, veja só, aqui tem 3 carboninhos. Cada 2 vezes que faz esse ciclo, forma 2 G3Ps. Quando eu junto os dois, eu tenho a formação de uma glicose. Ele vai formando aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vai formando glicose a partir daqui. Certo? E, no final, ocorre mais uma série de transformações e regenera aqui a ribulose bifosfato, né? 3-ribulose bifosfato. Ela é reconstituída. Por que ele está falando de 3 em 3? Porque você tem 2 que vão formar a glicose, 2 vezes o ciclo vai formar a glicose, por isso que está contando 3 vezes aqui, mais uma vez que regenera a ribulose. Por isso que conta 3 vezes aqui. E aí você tem a formação da glicose. Professor, não entendi. Ilfas, esse ciclo é muito complicado. Então eu vou resumir para vocês muito e só o que vocês têm que saber. Pega gás carbônico, gasta ATP e pega o NADPH e produz glicose. Vai lá, de novo. Pega gás carbônico, usa a energia do ATP, mais a energia e o hidrogênio do NADPH e produz glicose. De novo, gás carbônico, ATP, NADPH, usa tudo isso, mistura e forma glicose. Um cloroplasto bonito. Você pega um estromo, já tem ATP, já tem NADPH, mistura tudo, 3 ciclos, glicose acontecendo aqui. Vamos lá, gente. Vocês estão vivos aí ainda? Sim, não, talvez mais ou menos? Sim. Sim. Então, para finalizar essa matéria, eu quero só essa parte aqui agora. Isso aqui é o resumo e é o que vocês têm que fazer, o que vocês têm que saber.
Se você aprendeu, se você entendeu isso aqui desta aula, eu estou muitíssimo feliz com ele, tá? Fase clara, fase escura. Absorve a energia da luz lá nos tilacóides, onde tem a clorofila, pega, quebra a água, libera oxigênio. Dessa luz toda é produzido ATP e NADPH, certo? Esse ATP e esse NADPH são usados no ciclo de Calvin, quando absorve o gás carbônico, são usados para produzir o quê? Açúcar, a glicose, tá? Tá feito com o ciclo de Calvin aqui. O ATP e o NADP retornam aqui para poder fazer mais vezes. Gostaram desse resumão aí? Esse resumão é massa. Esse resumão é importantíssimo, tá? E, vamos lá, vamos ver se vocês prestam atenção na minha aula. Qual que é a coisa mais importante que vocês têm que saber da fotossíntese? Que se cair na prova de vocês, vai cair essa pergunta. As fases da fotossíntese? Hein? Cri, cri. Não. Era a minha aula. Olha lá, quero ver alguém que saiba. Eu falei para vocês, o que mais se pergunta é o quê? Da onde que sai? Isso aí, Yasmin. O oxigênio, o gás oxigênio vem da quebra da água. E olha aqui nesse esquemão que eu fiz aqui, ó. O gás carbônico está aqui, formando direto açúcar. E o oxigênio está aqui, saindo da água. Sempre a relação do oxigênio é com a água. Porque eu podia fazer uma pergunta para vocês, a seguinte. Quando a gente usa o oxigênio na nossa... A gente inspira o O2, usa na respiração aeróbia. Para onde que vai esse oxigênio que a gente usou na inspiração? Na hora da respiração aeróbia? O que é feito com ele? No que ele é transformado? Gás carbônico? Gente, eu tô dizendo que vocês não prestam atenção no que eu falo. Sempre relaciona o oxigênio com a água. O gás carbônico na respiração vem da quebra do açúcar. É como se fizesse isso aqui, ó. E o oxigênio é usado para formar água. Lembra no final, o último receptor de hidrogênios e elétrons da cadeia respiratória era o oxigênio e formava água. NADPH, o NADP, Isabelle, é uma molécula, é um nucleotídeo também, é um dinucleotídeo. O nome dele é nicotinamida adenina fosfato. É difícil falar, tá? Ele é formado por 2 nucleotídeos e é uma molécula que armazena elétrons com energia para poder ser utilizado depois, no caso aqui, no ciclo de Calvin, para produzir açúcar. É o NADP. Quando o hidrogênio só vai equilibrar os elétrons que foram absorvidos ali. Certo? Tudo bem, Isabelle? Mas é uma molécula, tá? Beleza. Susi, então, tá finalizada essa parte. Ah, mas e a quimiossíntese, professor? E como é que fica a quimiossíntese nessa história? Então, vamos lá. Qual a diferença da quimiossíntese para fotossíntese? Então, o que uma faz que a outra não faz? Por que existe diferença entre elas? Então, vou colocar aqui, ó. Gente, em termos de produção de glicose, não muda nada. Literalmente nada. Tá? O que muda é a fonte de energia. Então, o ciclo de Calvin, nas bactérias que fazem quimiossíntese, só bactériazinhas fazem quimiossíntese, e não é qualquer bactéria.
Existe um grupo de bactérias chamadas bactérias quimiosintetizantes, uma minoria de bactérias que usam da energia de reações químicas de oxirredução, já ouviram falar de oxirredução, para obter energia e produzir o seu alimento, e produzir a sua matéria orgânica. Tá? Então, veja só, se você for olhar, ó, fotossíntese, produção de alimentos, açúcares. Quimiossíntese, produção de alimentos, açúcares. E todos os alimentos, na verdade, não só açúcar, né? Todos os alimentos. É um processo endotérmico. Significa o quê? Absorve energia. Eu vou até riscar aqui, ó. Eu vou apagar aqui, ó, a parte endergônico, tá? É endotérmico. Esquece o endergônico, que não significa... Eles colocam como sinônimo na biologia, estou criticando nós biólogos. Muitos biólogos colocam endergônicos como endotérmicos e sendo sinônimos, e não são. Não são. Tá? Esse endergônico ou exergônico tem a ver com ser uma reação que ocorre espontaneamente ou não. E endotérmico e exotérmico tem a ver com liberar ou absorver energia. Tanto a fotossíntese como a quimiossíntese são reações endotérmicas, porque absorvem energia. Então, elas têm que ter uma fonte de energia. No caso, a fonte de energia da fotossíntese é a luz, certo? E no caso da quimiossíntese, utiliza energia química, tá? De reações inorgânicas. Deixa eu aumentar aqui para poder escrever ali bonitinho. Reações inorgânicas. Então, aqui, ó, quando eu coloco aqui utilização de energia química, são reações, não são reações orgânicas aqui, são reações inorgânicas de oxirreduções. A gente fala que é uma oxidação, porque vai liberar energia, acaba sendo principalmente uma redução, que é a que libera energia. Mas toda vez que está acontecendo uma oxidação, vocês sabem que está acontecendo uma redução também, né? Então, por isso que eu coloquei oxirredução. Libera energia. Os vegetais, algas e algumas bactérias, tá? Só uma coisinha aqui que eu acho que falta, tem que escrever, porque são importantes. Bactérias são bactérias. E cianobactérias são cianobactérias. São duas coisas diferentes, tá? Então, as cianobactérias são as antigas algas azuis. Então, as vegetais, as algas, as cianobactérias e algumas bactérias fazem fotossíntese. Certo? Agora, quimiossíntese é um grupo bem restrito de bactérias chamadas sulfobactérias, ferrobactérias, nitrobactérias. Sulfobactérias foi aquela que eu falei anteriormente. Eles usaram bactérias sulfurosas lá para entender a fotossíntese. Tá? Então, elas têm uma importância onde? Essas nitrobactérias, elas são as mais importantes que a gente fala. Por quê? Porque quando o Eugênio fala... Vocês já estão tendo ecologia? Só para eu saber. Que parte vocês estão lá com o Eugênio? Vocês estão tendo ecologia já? Estamos nos plateuminos, professor. Estão em seres vivos ainda. Tá. Mas quando estiverem em ecologia, aqui, gente, tem o ciclo do nitrogênio. E essas nitrobactérias vão ser bem importantes. Elas pegam amônia, transformam em nitrito, pegam nitrito, transformam em nitrato. Quando elas fazem isso, elas liberam energia para elas produzir o alimento delas. Mas, de quebra, elas formam os sais nitrito e nitrato que os vegetais usam para poder viver.
e para poder fazer a fotossíntese deles. Então, essas bactérias têm uma importância absurdamente grande no ecossistema. Mas onde que estão essas bactérias? No solo, gente. No solo. Se não tem essas bactérias, essas nitrobactérias no solo, os vegetais começam a ter problemas na produção do seu próprio alimento e ter problema de sobrevivência. Então, quando eu falo assim, quando algum retardado fala coisa do tipo, pegou fogo, vai regenerar a floresta. Não é assim que funciona. Não é só botar fogo e vai voltar. Dependendo da região, se essas nitrobactérias forem queimadas junto com o solo, porque às vezes pega fogo por baixo do solo, para você recuperar esse solo, voltar essas nitrobactérias e voltar a ter uma floresta em cima daquele local, pode demorar anos e anos até a recuperação acontecer, por falta de nutriente para os vegetais, porque não tem mais a bactéria no solo, e uma delas é uma quimiosintetizante dessas nitrobactérias. Muito importante, porque daí as pessoas não entendem do que estão falando e falam assim, é normal botar fogo na roça, para não sei o que lá. É muito diferente botar fogo na roça do que ter hectares alqueires em absurdamente quantidade enorme, que nem teve no Brasil, né, no ano passado, pegando fogo, como foi daquela vez. É muito diferente uma coisa da outra. É muito, muito, muito diferente. Não dá para comparar as duas coisas. Quem fala isso é porque não estudou ou porque é maldoso mesmo. Tá? Gente do mal. Tá tentando enganar quem é do bem. Que os outros que são do mal gostam de ser enganados, vão ser enganados sempre. Né? Então não adianta nada. Tudo bem? Quase matei meu cachorro do coração agora. Nesse tudo bem. Podemos ir para frente? Então vamos lá, porque eu dei um berro no tudo bem, e daí o cachorro pulou. Então, vamos para frente. Vamos começar a trabalhar agora outra parte da... Porque quando a gente trabalha aqui, ó, gente, deixa eu comentar aqui uma coisa. Quando a gente trabalhou até aqui no síntese, a gente trabalhou lá o citoplasma, tá vendo a célula? A gente começou a trabalhar lá a membrana e viu as características fisiológicas da membrana, né? E trabalhou transporte e tudo mais. Viu o citoplasma, vimos algumas partes mais importantes do citoplasma, que é o metabolismo energético, e acabamos falando aí de fotossíntese, respiração, quimiossíntese, fermentação, né? Tudo isso daí. E agora nós vamos para o núcleo celular. Núcleo celular. Então a gente vai ver a parte de núcleo, vai ver o material genético, vai ver a importância do material genético fisiologicamente também. Então eu vou abrir um novo Jamboard. Sobre o que você abre tantos Jamboard? Para ter cada um separadinho com a matéria, mais ou menos, pelo menos mais ou menos separadinho cada matéria. Essa a gente colocou da fotossíntese, então agora eu vou fazer um de núcleo celular. Professor. Oi, Brenda. Fui brincar de deixar uma aula tua assim passar pro caderno. Tinha tanto Jamboard que eu fiquei um tempo copiando. E você conseguiu, pelo menos, isso? Consegui. Foi difícil, demorou bastante, mas deu certo. Sim. Mas é bom para estudar, né? Isso, né? Você vai colocando Sim, ajuda a revisar. Isso é massa, verdade. Então, vou colocar aqui introdução, núcleo celular. Núcleo celular. Tá? Então, vou pegar duas imagens aqui. Tá? Eu acho que, às vezes, a gente da biologia, a gente acha que todo mundo adora biologia e já consegue entender tudo que a gente está falando. A gente começou a falar, a galera entendeu tudo que a gente está falando. Né? A gente tem um problema de ego, eu acho. Então, primeiro eu quero lembrar vocês o que a gente viu até agora. Só porque a gente tem a matéria mais legal, a gente acha que todo mundo gosta. Não sei por quê. Mas, enfim. Isso aí é uma celulinha básica que vocês já tinham visto várias vezes. Tá? O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, é que a próxima foto que eu vou mostrar é só disso aqui, ó. Só dessa parte aqui, ó.
Então, é como se eu estivesse pegando todo o citoplasma aqui e vou lá e saco daqui só o núcleo. Só vou mostrar essa partezinha aqui. E eu estou explicando isso daqui, a próxima imagem que eu for mostrar vai dar a falsa impressão de que você está olhando uma célula. Então, eu vou colocar aqui, eu sei que está escrito lá, mas é só para dar ênfase. A gente vai trabalhar com o núcleo. Então, vamos pegar a imagem que eu quero mostrar para vocês. Núcleo celular. Aqui. Tá aí o núcleo celular. Ah, não, gente, ficou muito ruim essa imagem. Espera aí, deixa eu excluir porque não pode estar assim tão fosca assim. Tem que estar mais claro as coisas lá dentro. Ah, eu acho que ainda não. Vai ser essa aqui. Tá? Então, aqui, o núcleo celular. Beleza. Tá aí o núcleo, no nosso núcleozinho. Ah, uma coisa importante, deixa eu colocar até para o lado aqui. Esse núcleo que a gente está trabalhando aqui, eu vou chamar ele de núcleo interfásico. O que significa isso, professor? O que é um núcleo interfásico? Esse é um núcleo de uma célula vivente na sua vida normal. Mas o que é uma vida normal de uma célula? Significa que ela não está em divisão celular. Ela não está em período de divisão celular. É a vida corrente da célula. Então, assim que ocorreu uma divisão celular, apareceu uma celulinha nova, ela está vivendo a vida dela, ela tem esse núcleo interfásico. Quando vai fazer uma nova divisão celular, ela sai da intérfase, tá? E esse núcleo vai ser modificado. Isso é bem importante. O núcleo interfásico, ele tem algumas características morfológicas. Morfológica significa de forma dele. Entre elas está. Esse envoltório nuclear é um envoltório duplo. Duplo. Tem duas camadas de membrana. Duas. E pode ser chamado também de carioteca. Carioteca. Esquece essa lâmina nuclear aqui. Vou apagar essa lâmina nuclear aqui. Isso aqui só confunde. Tá? Então, a membrana nuclear, ou carioteca, tá? Ela é dupla, sempre, tá? Sempre dupla. Aí, lá dentro tem uma parte fluida, que nem o citoplasma tem a parte fluida, aqui fora está o citoplasma, né? Que a gente chama de aloplasma. Aqui, a gente chama de nucleoplasma, ou ainda pode ser chamada de nucleoplasma ou cariolinfa. Cariolinfa, nucleoplasma ou cariolinfa. É a outra parte que tem no núcleo lá dentro. Tá? A parte fluida. Aí tem a cromatina. Cromatina, gente, nada mais é do que o material genético. Qual a constituição química do material genético, gente? Hein, galera? Do que é feito o material genético?
Essa hora que o cérebro começa do que ele está falando. Material genético é o boa DNA. Aqui a gente vai falar só DNA. A cromatina é só o DNA. Tá? O DNA. O RNA, o que tem de RNA aqui dentro, está principalmente nesse chamado nucleolo. O nucleolo é um armazém. Armazém do quê? De RNA ribossômico, RNA R, mais proteínas de ribossomos. Proteínas de ribossomos. Então, quando o ribossomo, eu falei para vocês que o ribossomo só é montado na hora da síntese proteica, quando ele se desmonta e não tem o que fazer da vida, ele volta aqui para o nucleolo e fica ali armazenado. Precisa fazer mais ribossomos? Sai do nucleolo. Tá? Olha que interessante aqui, ó. O núcleo, essa membrana nuclear, na sua superfície externa, ela tem ribossomos, muitos ribossominhos aqui. Professor, mas você não falou que eles só existem na hora que estão fazendo síntese proteica? Sim, mas eu continuo falando isso. Ah, então esses ribossomos estão fazendo síntese proteica? Sim, estão fazendo síntese proteica. E por que eles estão fazendo síntese proteica na membrana do núcleo? Porque ele faz a síntese proteica já jogando as proteínas para o núcleo, porque são proteínas que vão ser utilizadas dentro do núcleo. Por isso que tem esses ribossomos ali. E como tem que ter contato entre a parte interna do núcleo e o citoplasma, porque é o núcleo que coordena como é que o citoplasma vai funcionar, existem poros nessa membrana, poros que permitem a passagem de substâncias. Existe um controle aqui também, tá? Tem uma proteína aqui, chamado nucleoporina, tá? Que deixa entrar e sair substância, ou seleciona o que entra e o que sai do núcleo, para manter essa conversação, entre aspas, entre o núcleo e o citoplasma. Ok? Até aqui, tudo bem? Sim, não, talvez, mais ou menos? Beleza. Então, vamos para frente falar da parte fisiológica desse núcleo. Gente, eu vou comentar um negócio chamado dogma central da biologia molecular. Dogma central da biologia molecular. É uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Deixa eu só ver qual que está mais legal de ver aqui. Esse aqui que eu acho legal. Perde. Muito, 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 muito importante. Tá? E aqui já vou relembrando algumas coisas que, na verdade, provavelmente o Eugênio, provavelmente não, com certeza o Eugênio falou com vocês. Tá? Então, isso aqui, esse esquema, ele está falando desse dogma central. A gente fala da biologia celular, mas eu posso dizer que é da biologia, porque ele tem a ver com a hereditariedade, a evolução, a origem de novas espécies, ou seja, tudo. Toda a vida depende dessa, por isso esse dogma. Não é um dogma verdadeiro, porque já sabemos que tem várias variações, não ficou legal. Várias situações diferenciadas desse dogma central, mas os caras ficou de praxe falar dogma, ciência com dogma não se dá muito bem. Mas, enfim, tá aqui. Primeira coisa que fala do dogma, material genético é o DNA. Material genético é o DNA. Isso contém as informações de como devem ser os seres vivos. E ele é muito importante, tão importante, que é a molécula da hereditariedade, e ela é a molécula da hereditariedade porque ela consegue fazer a replicação. Que significa o quê? Replicação? Replicação significa que esse DNA consegue duplicar
duplicar. Por que a gente não usa o termo duplicação e usa o termo replicação? Replicação significa fazer uma cópia desse material genético. Duplicar não é necessariamente uma cópia, porque numa duplicação pode ter falhas, um fica maior, fica menor, fica diferente, enfim, coisa assim. Na replicação, a princípio, você está fazendo uma cópia exata. Então, eu consigo pegar aquele material genético original e fazer ele duplicar para poder ter hereditariedade, para você poder passar para outras células e, em última análise, para outros organismos. Aí é uma das partes importantes para a biologia. Mas não para por aí. O DNA, ele contém uma sequência de bases nitrogenadas, né, que é a sequência de nucleotídeos, e essas sequências, várias delas, em um único DNA só, várias delas, são, na verdade, códigos de produção de proteínas, que a gente chama esses códigos de produção de proteínas, a gente chama de genes. Então, gene nada mais é do que um código de produção de proteína. Gene nada mais é do que um código de produção de proteína. Bem importante isso daqui. O DNA, para que esse código consiga originar uma proteína, ele não vai sair do núcleo para formar a proteína, mas ele vai mandar essa mensagem para o citoplasma. Para mandar essa mensagem para o citoplasma, ele faz o que a gente chama de transcrição. Isso aqui ocorre no núcleo. Certo? Ocorre no núcleo. A tal da transcrição, que nada mais é do que pegar o código do DNA e produzir um RNA, que a gente chama de RNA mensageiro, porque vai mandar a mensagem de como construir a proteína lá no citoplasma. Como construir essa proteína no citoplasma. Certo? Quando esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, ele vai fazer a tradução. Então, aqui é que chegam os ribossomos. Os ribossomos vão chegar lá nesse RNA mensageiro, vão ler esse RNA mensageiro e vão produzir a proteína, vão colocar a sequência de aminoácidos aqui, que é a sequência que dá origem à proteína em questão. Então, essa proteína que eu estou colocando aqui, ó, estou colocando cada bolinha, tenta imaginar que cada bolinha é um aminoácido. Ele é uma sequência de aminoácidos aqui. Certo? Uma sequência de aminoácidos. E isso ocorre no citoplasma. Tudo bem até aqui? Sim, não, talvez, mais ou menos? Sim. Professor, ali que você falou do gene, é código... Código para produzir uma proteína. Código de produção de uma proteína. Ninguém perguntou, mas essa hora que eu falei, tá tudo bem, alguém devia ter falado assim, professor, mas é aquela outra flechinha ali, tá escrito transcriptase reversa ali, no asterístico. Me diga aí o que quer dizer isso aí. Por que aquela flechinha está ao contrário, está do RNA para o DNA? Isso aqui é só para mostrar. O dogma é essa parte que eu acabei de falar. Tá? Isadora. Tá ligado. Olha só. O dogma, basicamente, é toda essa parte que eu acabei de explicar. Mas existem os seres aí que estão um pouco se lixando, que a gente acha que essa é uma regra inviolável, e eles violam essa aí. Um desses serizinhos, que eu não sei nem se pode ser chamado de ser ou não, porque existe uma dúvida se é um ser ou não é um ser vivo, é um serzinho chamado HIV. Não é qualquer vírus, Isadora, é o HIV
HIV, que causa o quê? Qual doença? Alguém lembra qual doença que é causada pelo HIV? A AIDS, muito bem, causa a AIDS. Não, acabou de lembrar, então. Tá? É a AIDS. Não é o único, certo? A gente chama isso aqui de um retrovírus. O HIV é um vírus formado de RNA, só que ele, quando ele invade uma célula, o código que ele tem, na verdade, vai ser passado para formar um DNA. Então, toda vez que ele infecta a célula, ele leva junto com ele uma enzima chamada transcriptase reversa, e essa transcriptase reversa pega o código do RNA do vírus e forma um DNA. Daí esse DNA é que toma conta, chamado de provírus, que toma conta da célula, do núcleo celular, introduzido no material genético, né? Ele toma conta do núcleo celular lá. Tá? Então, só para mostrar que existem algumas situações em que esse dogma ele é quebrado. O HIV é um tipo. Existe um tipo de proteína chamada prion. Já ouviram falar de prion? Alguma vez? Isso é importante, lembrar do prion. É importante para vestibular, inclusive. Alguém já ouviu falar do prion? O prion é uma proteína que ela tem a capacidade de, quando chegar perto de uma proteína semelhante a ela, muda a forma dela e transforma ela em um outro prion. Então, ela tem um poder infectante e pode causar doenças, essa proteína. Só de chegar do lado, ela chega do lado, ela é uma proteína a princípio, o que se entende dela, tem que se estudar muito ainda sobre ela, é que ela é uma proteína do próprio organismo, que mudou a forma dela e se tornou uma proteína infectante. Toda vez que ela entra em contato, quimicamente ela transforma moléculas semelhantes a elas em outros prions que são infectantes, e isso pode causar uma doença. A doença mais famosa, guarda isso, eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar. O prion mais famoso é o que causa o mal da vaca louca. Já viram falar do mal da vaca louca? Alguma vez? Eu já ouvi falar, quando você falou do prion, eu não lembrei assim do nome, mas quando você explicou o que ela faz com a outra proteína, eu lembrei. E é bem esse exemplo que me deram. Isso, com certeza, porque é o exemplo que a gente tem, porque é o mais próximo da gente. A gente conhece muito pouco os prions, tem muito a ser estudado. Então, o que acontecia? Eu não consigo lembrar o nome certinho da doença, do mal da vaca louca. Vaca louca é muito engraçado, né? Inclusive, tinha um memezinho da vaca louca, assim, que aparecia uma vaquinha fazendo a mu, 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 fazia um monte de coisa assim, tipo, era bem engraçado o meme, mas as vaquinhas loucas, quando estão com esse mal, não é nada engraçado, tadinha delas, porque o cérebro delas vai virando uma esponja, tá? É uma síndrome espongiforme, vai degradando o cérebro delas, e ela é chamada de mal da vaca louca, porque a primeira coisa que elas vão perdendo é como é que a gente chama? A habilidade motora. Então, elas ficam tentando ficar em pé e elas não conseguem, vão escorregando e é bem dadozinho, daí acaba morrendo, né? Não é bem a sanidade mental, ela perde a habilidade motora mesmo, conseguem ficar em pé, elas ficam tentando ficar em pé, daí fica louca, daí ela deve ficar brava, deve começar a berrar, ficar brava, bem complicado. E sabe por quê? Olha que interessante isso. Vocês sabem por quê que apareceu o mal da vaca louca? E daí que vem a hipótese de que o prion, na verdade, é originado por proteínas do próprio organismo, né? Porque isso aconteceu na Inglaterra, numa região onde eles faziam o seguinte, eles matavam lá as vaquinhas, né, que eram vaquinhas lá para virar carne lá, matavam elas, ia lá para coisa. E o resto, que sobrava da carcaça do resto, eles mandavam
para as fábricas de ração para vacas. Vocês entenderam? Estavam fazendo vaquinhas, formando vaquinhas canibais, vamos dizer assim, sem saber. Vaquinhas comendo vaquinhas, certo? E aí eles começaram a ver que começou a dar esse problema, e eles relacionaram exatamente com essa ração. E aí eles pararam de fazer essa ração com carne de vaca, não era nem carne, né? Era osso, pele, coisa assim, de vaca, e daí parou de ter o problema de prion. Conseguiram resolver dessa forma. Dozinha das vaquinhas, bem dozinho. E detalhe, né? Elas morriam e não dava nem para virar carne. Porque o que aconteceu, na verdade, é a ambição, né, Isadora? É a ambição. Tornar tudo mais barato. Aproveita-se tudo, torna-se mais barato e não se pensa nas consequências. Né? São pessoas que eu chamo pessoas míopes, né? Elas só querem ver uma coisa. E eu, se não me engano, tiveram pessoas que pegaram esses prions e acabaram tendo problemas na Inglaterra. Se não me engano. Eu não lembro de jeito, mas eu sei que as vaquinhas tinham que ser mortas, tinham que ser sacrificadas e não serviam nem para comida. Se visse para comida ainda valia a pena, né? Mas nem para isso serviram as coitadinhas. Muito dó, muito dó. Então aqui foi. Isadora, para quem acredita em karma, acho que sofre. Eu vou dizer assim, para mim, eu não acredito em karma, então, né, eu acho que eles não sofrem nada. Então, quer dizer, deve sofrer alguma coisa, mas sei lá o que é isso, né? Mas, né, exatamente, é isso mesmo, exatamente assim que você tem que falar. Espero que sofram. Não, Gria, seja maior que isso, não espera que sofram. Espero que sejam felizes e aprendam a amar as pessoas e as vaquinhas. Isso que eles têm que tentar. Deseja o bem das pessoas. Assim, não precisa pensar assim, sofram, morram, desgraçados. Né? Se arrependam. Aí eles vão sofrer o karma. Daí talvez seja um karma. Ficar todo dia pensando que eles podiam ter sido melhores e eram ruins, na verdade. Pensa só, um dilema de consciência. Não, imagine. Eu sou bem ruinzinho também quando eu quero acertar, Isadora. Eu sou muito mais bonzinho na fala do que... Eu sou um ser humano como qualquer outro, não se preocupe. Tá? Vamos lá. É mais fácil falar, né? Não é qualquer um. É que eu tenho a ideia seguinte. Eu não sou nem um pouco religioso, mas eu tive uma criação católica. E me desculpe a minha sinceridade, mas é que o catolicismo, ele, na sua essência, ele é cristão, né? E por que eu falo na sua essência é cristão? Porque me desculpe as outras religiões cristãs que não são católicas, mas a maioria delas estão muito mais interessadas no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Então, eu acho que isso deixa de ser um pouco cristão. Acaba sendo muito mais parecido com judeu do que com cristão. Principalmente na questão de que Jesus nunca quis o mal de ninguém, fosse bom, ruim, velho, pobre, prostituta, homossexual. Jesus não estava nem aí, eles queriam o bem de todo mundo. Né? Então não tinha aquele Deus maldoso, o Deus do Novo Testamento é bonzinho, né? Ele aceita todo mundo, gosta de todo mundo. O Deus do Antigo Testamento, Deus o livre, né? Sabe qual que é o erro do ser humano? É ser humano, né? Na Bíblia tem uma frase muito legal escrita, e tudo se fez novo, mas eles continuam levando a sério o Antigo Testamento. Sim, e tem uma parte da Bíblia que Jesus fala, esqueçam os antigos profetas, esqueçam a antiga lei, né? Eu sou o Cordeiro de Deus, que veio para salvar o mundo. Ele fala isso, e eu não sou católico e nem acredito que Jesus Cristo seja filho de Deus, nem nada disso, mas isso pouco importa. O que me importa é o seguinte, ele fala assim, existem duas leis, ame o próximo como a si mesmo, e essa que eu acho a mais importante de todas, ame a Deus, que para mim eu falo assim, ame a natureza, transforme o Deus em natureza e ponto, tá? Acima de qualquer coisa. Se você fizer só isso, não tem como dar errado. Não tem como dar errado.
E o próximo é o próximo, seja ele quem for, né? Não é assim, tipo, eu vou escolher aquele que é rico, aquele lá que não é prostituta, aquele lá que não é... Aí já começou, me desculpe, Jesus já não gosta de você, na minha concepção. Vamos para a síntese proteica, vamos para a aula. Aqui tem 5 minutinhos, eu vou falar da síntese proteica rapidinho, porque a síntese proteica nada mais é do que isso aqui. Olha o que eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é falar da síntese proteica. Professor, então você já falou. Não, mas sempre pode ser mais complexa, né? Então, vamos para a maior complexidade. O que me interessa agora? É que a gente vai trabalhar com o DNA, com o código DNA, com as bases nitrogenadas e com tudo que tem que ser feito para se fazer a síntese proteica. Tá? Então, eu vou me apegar muito aqui nesse primeiro momento com a ideia do gene, certo? Leitura do gene, tá? Que vai produzir o RNA mensageiro, e daí, como que é lido esse RNA mensageiro para formar a proteína? Como que ele é lido? Certo? Então, primeiro, como é que o gene consegue formar o RNA? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, como que o RNA pode saber dizer como deve ser uma proteína? Esse é o segundo passo. Tá? Então, eu vou colocar um vídeo agora. Transcrição do DNA. Certo? Transcrição do DNA. Vou pegar essa imagenzinha aqui, que eu gostei dela. Na verdade, já falo da transcrição e da tradução. Está em inglês, mas vai conseguir entender. Inclusive, eu vou pegar e vou para uma nova página. Aí eu só não falei uma última coisa que eu falei. Como eu sou de criação católica, eu penso que eu sempre tenho que lutar para ser tipo Jesus, entendeu? Não que eu consiga, mas o meu ideal de vida seria algo ser bonzinho que nem ele. Ideal, mas não consigo. Olha só. Transcription, transcrição. Translation, tradução. Translação, ia falar. Translation é tradução. Então, aqui, transcrição, tradução. Certo? Dá para perceber que aqui é uma molécula de DNA? Falem para mim. Conseguem perceber que é uma molécula de DNA? Estão vendo aqui a dupla hélice aqui? Sim, dá para certo? entender. Então, quando vai ler o DNA é muito longo, gente, é grande, pode ter 1 metro de comprimento, tá? Pelo código, boa, Isadora. Exatamente, AT, CG, né? Essas coisas assim, complementares, né? São complementares. Mas o DNA é muito longo. E o gene é só um pedacinho do DNA. Pela timina, Lara. Boa, pela timina. Muito bem. Muito bem. Então, quando vai formar um RNA, quando vai ocorrer a transcrição, é só um pedacinho do DNA que vai ser lido. Um trecho dele. O resto fica lá enroladinho. Certo? Fica lá enroladinho. Então, olha só. Nessa situação aqui, ó, isso aqui seria o gene. É o gene que está sendo lido aqui. Então, ele vai abrir, vai formar isso aqui que a gente chama de uma bolha de transcrição, que parece uma bolinha, que fica redondinha, que na verdade, na vida real, chamam de bolha de transcrição. E aí você vai ter uma cadeia, que é a cadeia molde, e a outra cadeia que é uma encodificada, que eles chamam lá de cadeia, porque o RNA formado vai ser não igual, vai ser semelhante a outra cadeia. Já vou mostrar por quê que ele é semelhante. Porque o RNA, ele é montado por complementariedade também aqui, ó. Onde tem timina, vai parear um nucleotídeo que tenha adenina. Onde tem adenina,
como o RNA não tem timina, vai aparecer a uracila. Lembrem disso. Certo? Citosina com guanina, timina com adenina, adenina com uracila, guanina com citosina, tá? Guanina e citosina sempre as duas juntas. Adenina com uracila. Foi formando o RNA, que é o RNA mensageiro aqui. Terminou de formar isso aqui, sai o RNA, tá aqui, ó, RNA transcrito, que se chama, isso aqui fecha. Fecha, vai fechar 100%. Tá? Vai fechar 100%. A aula está acabando, eu vou falar disso aqui, mas na próxima aula eu vou voltar a falar, porque tem mais coisas para falar, tá? E aí formou aqui um RNA que vai ser lido, rapidinho. Vai ser traduzido no citoplasma e vai colocar uma cadeia de aminoácidos. Essas siglas aqui, metil-cer, significa metionina, isoleucina, serina, seria a leitura desse RNA aqui. O que a gente vai ver na próxima semana? Porque eu não vou continuar agora, porque ele é muito complexo e vai ficar bagunçado na cabeça. A gente vai rever essa parte aqui, mostrar as enzimas relacionadas à transcrição e como que se lê um RNA mensageiro para formar a proteína a partir dele. Certo? Sim, não, talvez, mais ou menos? Ô, professor, eu não lembro que quando eu estudei, tipo, quando a gente ia fazer essa transcrição ali do DNA, aí tinha, por exemplo, o A, ele sempre vai ser o T, e o U, ele sempre vai ser... Tinha essa troca de letrinhas, que era tipo... Sim, que é o RNA aqui, meu anjo. Veja só aqui, ó. Se você for ver essa cadeia de cima, com essa cadeia de baixo, ó, A com T, T com A, G com C, A com T, T com A. Tá vendo? Tá seguindo ali o que eu tô falando? Sim. Se você for ver aqui o RNA, ó, o RNA aqui, ó, ele é semelhante a esse aqui, ó. Só que se eu tá trocando a timina por uracila, porque aqui é RNA. Olha aqui, ó. A, T, U, G, G, A, T, U, C, T, U. A única diferença que tem aqui em cima, com o RNA, é que aqui onde tem o T, aqui muda para U, porque no RNA não tem timina, mas do resto é complementar igual. Era essa a... É que quando a gente ia fazer atividade, aí tinha que trocar as letrinhas, daí eu não lembrava qual letra que era diferente, aí agora que eu vi que é a T que muda só para o U e o restante fica igual. Exatamente, exatamente. Tá? E veja que legal, se você sacar bem isso daí, ó, você não precisa ficar lendo isso aqui, colocando a letra contrária. É só você vir nessa de cima e trocar a timina por uracila. E pronto, você já fez o RNA. Professor, mas tipo assim, ó, por exemplo, embaixo do RNA ali, que tá TACTA. Porque ela é a molde, né? Quando vai montar na vida real, tá? Quando vai montar o RNA na vida real, é essa cadeia que é usada, porque é feito por complementariedade, tá? É essa cadeia que é usada para formar o RNA. Na vida real, lá na célula, é essa que vai ser usada. E essa aqui não é usada. Né? Entendeu? Você entendeu o que significa isso? Não, eu entendi, mas é que, tipo, na troca ali, por exemplo, o RNA, ele virou o de baixo, no caso. Na verdade, é assim, o que acontece é o seguinte, aqui vem uma enzima grandona, a enzima vai lendo aqui e vai colocando, aqui vem um nucleotídeo tipo adenina, aqui vem o nucleotídeo que traz uracila, aqui vem o nucleotídeo que traz guanina, e vai montando essa molécula de cima. Então, ela lê essa molécula de baixo e monta essa molécula de cima, a partir desse código aqui. Sempre de modo complementar aqui. Então, você tem uma enzima que tem que montar, e ela está lendo esta de baixo.
Essa de baixo não vai ser transformada no RNA, ela vai ser lida para montar o RNA. Entendeu? Aham. Tá? Depois, esse RNA sai, essa cadeia, ela fecha de novo, ela volta aqui, ó. Depois que esse RNA sair aqui, ó, ele saiu aqui, isso aqui volta assim. Lá em cima e forma a dupla hélice de novo. Pode ler de novo? Pode ler de novo depois, num outro momento. Certo? Tudo bem? Tudo. Fechou? Então, mais alguma pergunta, gente? Hein? Se não tiver mais perguntas, eu vou parar a apresentação, parar a gravação, agradecer mais uma vez a presença